noite, graça e paz. É uma alegria muito grande contar com a tua participação na aula de hoje para juntos conhecermos mais de Deus através da Bíblia e através deste estudo, amém? Então, eu lhe peço, feche os seus olhos e abra o seu coração. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa, por este estudo, por este tempo. E nós te pedimos que o Senhor se revele nessa noite, que teu Espírito entre em cada lar, entre em cada vida, levando renovo, destino, paz, prosperidade, curas e milagres na vida de todos nós. E principalmente revelação. Revelação de quem que é Jesus Cristo. Qual a importância dele para as nossas vidas, meu Pai. É em nome de Jesus que eu já te agradeço tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos? Na aula de hoje, então, nós falaremos um pouco dos evangelhos de Jesus Cristo, segundo Marcos e segundo Lucas. Tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos que são chamados de sinóticos. O que isso significa? Que eles têm histórias, que eles são muito parecidos. Então eu não vou entrar no detalhe muito nesses dois evangelhos, porque nós já vimos os principais pontos em Mateus nas últimas aulas. Mas eu vou trazer algumas mensagens importantes de cada evangelho e eu creio que todos daqui sairão tocados. E um ponto importante, sábado passado foi um dia de muita alegria, porque nós fizemos o batismo nas águas aqui em casa. A maioria das pessoas que estão participando deste estudo, né, que estão participando, se batizaram nas águas. Então eu te convido para você ficar até o final da aula de hoje para você ver o que aconteceu aqui em casa. E se você não tinha decidido em se batizar e agora você quer se batizar, não deixe de me procurar, não deixe de procurar a minha esposa, porque nós juntos vamos encontrar um momento certo para estar fazendo isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo nessa noite com os ensinamentos que serão compartilhados nessa aula. Falando agora sobre o Evangelho segundo Marcos, quando foi escrito? Foi escrito ali mais ou menos em 55 a 65 anos depois de Cristo. Bom, o autor nós já sabemos que foi Marcos, e este livro ele tem como tema Jesus, o Filho de Deus, é claro, e servo. E qual era o público-alvo deste evangelho? Entende-se que eram os cristãos gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus. E por que chega-se a essa conclusão? Porque você vê pouca referência do Antigo Testamento neste Evangelho segundo Marcos, você não vê muitas questões relacionadas às festas judaicas que aparecem no Antigo Testamento. Eu não sei se vocês se lembram, há muitas vezes da aula, quando nós aprendemos o Evangelho de Jesus segundo Mateus, eu compartilhei muitas coisas que Mateus trazia do Antigo Testamento para validar para o povo judeu que Jesus Cristo era judeu e da mesma linhagem, da linhagem de Davi. Então, por isso que se entende-se que era para cristãos gentios. Este livro é conhecido por muitos como o livro do servo. E por que o livro do servo? Jesus Cristo como servo, Filho de Deus como servo. Porque aqui, neste Evangelho, segundo Marcos, nós vimos Jesus Cristo de forma incansável. Era o tempo todo fazendo milagres e fazendo maravilhas. O seu tempo de oração de Jesus Cristo, ele era muitas vezes interrompido porque as pessoas estavam indo atrás dele precisando de uma cura, precisando de um milagre. Muitas vezes Jesus Cristo não tinha nem tempo de comer, mas ele estava ali para servir. Por isso que muitos conhecem chamam este livro como o livro do servo. Uma prova disso é que este livro ele contém 18 milagres e apenas
4 parábolas de ensino, né, que tem como objetivo ensinar as pessoas. Marcos, ele organizou esse evangelho de uma forma não cronológica, parece mais um agrupamento de informações sobre Jesus Cristo. Então Marcos ele descreve Jesus como operador de milagres, um servo incansável da boa obra de Deus. Um ponto importante que eu gostaria de destacar é quem é Marcos, né? Quem foi Marcos? Marcos, ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele colaborou tanto com Paulo como com Pedro. Eu estou pondo aqui na sua tela as referências, então você vai encontrar que Marcos ele era um servo. E como eu já expliquei que este livro é muito parecido com Mateus, né, são sinóticos, eu não vou entrar no detalhe de toda a história de Jesus Cristo através de Marcos, mas eu gostaria muito de focar nessa questão de servo. Como ele é o livro do servo, eu gostaria de explorar muito este assunto, tá? E aqui eu gostaria de usar um versículo base, que é Marcos 10, 45. Eu vou ler para vocês. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que lindo esse versículo. Esse versículo ele demonstra, ele resume qual que foi o papel de Jesus Cristo quando ele se fez homem e habitou no meio de nós, né? Ele foi ali realmente um sacrifício, um homem que só se preocupou e ainda se preocupa com todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão precisando de uma cura, precisando de um milagre e principalmente precisando da salvação. Mas deixa eu explorar aqui um pouco mais sobre essa questão de ser servo. Quando você escuta, muitas pessoas, quando elas escutam esta palavra servo, elas ficam um pouco até mesmo confusas, porque hoje em dia nós entendemos servo como um escravo, mas naquela época, a cultura da época e o objetivo de ser servo na ótica de Deus é totalmente o contrário. A cultura daquela época não era neste sentido. O que era um servo? Um servo era um empregado de alguém. E o patrão deste servo, quando ele mandava este servo fazer uma missão, por exemplo, viajar para um lugar para tomar uma decisão de negócio, o patrão dava para o seu servo toda a delegação, toda a autonomia, todo o direito de responder em nome do seu patrão. Então, ou seja, né, o servo ele recebia do seu patrão a autoridade para tomar uma decisão, para resolver uma situação em nome do seu patrão. Ou seja, servo não é o termo não é racial ou depreciativo, pelo contrário, ele é uma posição de lealdade, honra e responsabilidade. Eu gostaria que você anotasse isso, né? Literalmente, pegue um papel e escreva isso. O servo é uma posição de lealdade, honra e responsabilidade. A autoridade do mestre, a autoridade do patrão, ele está presente no servo. Ela foi delegada. E aqui nós vemos disso Jesus Cristo como servo, mas é importante, Deus, né, derramou de forma abundante o Espírito Santo em Jesus. Jesus tinha a delegação de Deus, tinha a autoridade de Deus para fazer os milagres e maravilhas. E uma característica de Jesus nesse evangelho que nós vemos é toda vez que Jesus Cristo, na maioria das vezes, ele fazia um milagre, você vê que logo na sequência ele pedia: não conte para ninguém. Isso mostra uma característica muito grande de humildade. Ele realmente não queria a glória. E o que mais me impacta
quando Jesus Cristo faz alguns milagres, é como ele fazia esses milagres, né? O coração dele ali estava cheio de compaixão, cheio de ternura. Toda vez que Jesus Cristo se encontrava com alguém necessitado, Jesus Cristo não fazia nada, não tinha nenhuma característica de ser um homem rude, de estar fazendo um favor pela pessoa, não. Ele estava ali, né? Um Deus que se fez servo e ele encarava aquelas pessoas necessitadas com um coração cheio de ternura, um coração cheio de amor, e Jesus Cristo estava servindo as pessoas. Olha só isso que impactante, em meio à oposição, à perseguição. A oposição que Jesus Cristo enfrentava naquela época era a oposição do Império Romano, porque o Império Romano e até mesmo os religiosos da época, eles tinham medo de como Jesus Cristo se movia, como ele encarava um problema, como ele fazia um milagre, e porque também Jesus Cristo era considerado servo na ótica deste evangelho. Ele sacrificava a si mesmo, ele era compassivo, um homem muito de oração, e muitas vezes ele era interrompido em sua oração, e em nenhum momento, quando ele era interrompido, você via Jesus Cristo bravo. Muito pelo contrário, ele estava ali sempre para amar o necessitado, curar o necessitado e abençoar o necessitado. E o que nós aprendemos com este livro? Qual que é a principal lição que eu gostaria de trazer para a aula de hoje? Bom, nós aprendemos, nós vimos aqui que Jesus Cristo, ele é um servo, ele ajudou muitas pessoas com milagres e maravilhas, e foi a principal missão dele aqui quando ele se fez homem, quando ele se fez servo. E qual a lição que nós tiramos de tudo isso? A mesma, que nós devemos servir outras pessoas, que nós devemos ser servos. E deixa eu te dizer uma coisa, se você acredita que você é filho de Deus, saiba que o teu chamado é ser servo, é servir, mas de um jeito muito diferente do que talvez você esteja acostumado, porque aqui não é escravidão, não é trabalho escravo, trabalho forçado, não é desta forma que Jesus Cristo quer que os filhos de Deus sirvam e amem o próximo. Qual que é a forma que Jesus Cristo quer que os filhos de Deus sirvam o próximo, sejam servos? Você encontra isso no último capítulo deste evangelho, no capítulo 16. Em resumo, é o seguinte, né? São servos com poder, são servos que têm a autoridade de Jesus Cristo para fazer grandes coisas, porque nós já aprendemos que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele dá autoridade para os filhos de Deus que são servos a ajudarem o próximo. Você já parou para pensar que Deus pode usar a tua vida para você orar por alguém e essa pessoa ser curada? Você já parou para pensar que Deus pode usar a sua vida simplesmente para você dar um conselho de Deus através da sua boca, e uma pessoa sair daquela situação que ela está perdida, de desespero, e encontrar um caminho, e encontrar um destino? Pois bem, é desta forma que Jesus Cristo quer que os filhos de Deus se movam, sendo servos, ajudando, tendo atos de compaixão, assim como foi a vida do nosso Mestre Jesus. E saiba, ele capacita, ele transfere a sua autoridade, o seu poder, para que você sirva as outras pessoas com unção, com uma autoridade. E agora vamos entrar no detalhe, na base bíblica do que eu estou falando aqui. Marcos 16,
nós leremos a partir do 15 até o 18. Eu vou parando este versículo para eu explicar cada parte, tá bom? Vamos lá. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O que significa isso? Jesus está falando para os filhos de Deus que são servos. Vocês têm que falar, vocês têm que contar do meu amor para as outras pessoas. Dando continuidade, e esta passagem aqui nós já conversamos bastante e foi o que aconteceu sábado passado aqui em casa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Agora, a partir de agora é o que eu estou falando sobre a autoridade que o Senhor Jesus dá para os seus servos. Tudo isso que nós leremos aqui pode fazer parte da sua vida se você decidir ser um servo bom e fiel de Jesus Cristo. Ou seja, você vai atuar, você vai se mover com o poder de Deus. Veja só que coisa maravilhosa. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então veja a forma que Jesus Cristo quer que você seja servo. Jesus Cristo, você que está me escutando aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você que já declara que você é um servo de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer que você se mova com este poder através do nome dele, para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E você que ainda não tinha entendido essa questão, né, quando talvez você tenha escutado de alguém falando, não, eu sou servo de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, olha que coisa impactante, olha a forma como o mestre, como o Senhor atua com os seus servos, ele delega poder, ele abençoa, porque isso daqui que ele está falando, né, que estes sinais acompanharão, isso daqui é bênção na vida de uma pessoa. Uma pessoa que consegue orar pela outra e essa pessoa sair curada em nome de Jesus, isto é uma bênção. E da mesma forma que Jesus Cristo, ele quer fazer isso na sua vida, ele quer derramar esta bênção na sua vida se você decidir servi-lo, se você decidir ser servo. Então, nesta noite, eu gostaria que você tomasse uma decisão baseado neste entendimento de servir. Se você quer servir Jesus Cristo, e é desta forma que, levando a bênção de Deus para outras pessoas com poder, tome uma decisão. Fale com Deus nessa noite, falando, Deus, eu quero te servir, conforme eu aprendi na aula de hoje. E eu quero este poder aqui na minha vida para eu ajudar as pessoas. Se você fizer essa oração hoje, antes de dormir, buscando isso, e no teu coração tiver uma chama para ajudar as pessoas, eu creio que você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Acredite que o sobrenatural de Deus, essas coisas aqui, elas são literais. Elas estão acontecendo na vida de muitas pessoas, na vida daquelas pessoas que decidiram servir, que decidiram ser um filho de Deus, fiel a Deus, que isso significa servi-lo, levar o amor e levar consigo a autoridade de Jesus Cristo para ajudar a vida de das pessoas. Busque isso cada vez mais. Então é este o contexto da mensagem deste evangelho que eu gostaria de trazer,
que o nosso entendimento sobre ser servo, sobre servir o próximo, sobre amar o próximo, ele se abra hoje em nossa mente, em nosso coração de forma exponencial. Não tem fardo pesado para os servos de Jesus. Tem bênção, conforme essa passagem de Marcos 16, 15 a 18. Amém? E agora falaremos sobre o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Bom, o autor, como você já percebeu, foi Lucas, foi ali em torno de 60 a 63 anos depois de Cristo, e o tema deste evangelho é Jesus, o Salvador divino e humano. E também é conhecido como o livro do homem perfeito, que se importava com os pecadores e desprezados. Mas eu gostaria aqui de aprofundar um pouco mais, de entrar um pouco mais no detalhe sobre quem era Lucas, o escritor, o autor deste evangelho. E não se esqueça, os livros da Bíblia foram escritos por homem, mas estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que está escrito, este evangelho aqui, foi divinamente inspirado por Deus. Amém? Então, Lucas, ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Lucas não era judeu e entende-se que Lucas escreveu para os gentios, ou seja, para os não judeus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ler este evangelho, porque ele contém uma riqueza de detalhes incrível. As narrativas, a história é muito bem escrita, é maravilhosa. Lucas teve a preocupação de fazer este evangelho de uma forma muito cronológica. Nós vemos também uma coisa que eu gosto muito, né, que Lucas destaca a ação do Espírito Santo, e já fazendo um gancho. Sabe, no final do nosso estudo do Evangelho de Jesus segundo Marcos, onde ali nós aprendemos a forma, o derramar da unção na vida de um servo de Jesus, já saiba que isto acontece através da ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se algum dia você for orar com alguém, você que decidiu ser servo, você decidiu levar o nome de Jesus Cristo para outras pessoas, se você orar por alguém e essa pessoa ser curada, saiba que é o Espírito Santo de Deus agindo dentro de você. E Lucas também escreve o livro Atos dos Apóstolos. Foi onde começou a igreja, mas vamos guardar maiores detalhes para daqui 2 aulas, onde eu trarei o ensino sobre Atos dos Apóstolos. Mas continuaremos agora falando sobre Lucas. Lucas era um médico e a Bíblia relata que as pessoas gostavam muito dele, tanto que ele era chamado de médico amado. Isso você encontra ali em Colossenses 4,14 e 2 Timóteo 4,11. E o engraçado, né, por causa da sua profissão de médico, todos os milagres de cura, as doenças que estão descritos neste evangelho têm uma riqueza de detalhe profunda. Ele destaca no detalhe as doenças de cada pessoa. Nós falaremos um pouco daqui a alguns minutinhos sobre a mulher do fluxo de sangue, mas Lucas, neste evangelho, ele traz em torno ali de 27 vezes o termo que significava cura. Ou seja, se você quer um evangelho que entre no detalhe sobre o poder de Jesus Cristo de curar pessoas, este evangelho é segundo Lucas. Você vai encontrar cura e saúde mais do que qualquer outro evangelho. Bom, já que nós estamos falando agora de cura, eu gostaria de falar sobre uma mulher que foi curada, que é a mulher do fluxo de sangue, ou até mesmo, e o sinônimo disso, algumas Bíblias dizem que é a mulher hemorrágica, que você encontra ali em Lucas 8, a partir do verso 43. Então deixa eu contextualizar. Existia uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. E ela tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos para encontrar cura.
E num determinado momento alguém falou de Jesus Cristo para ela e ela foi atrás de Jesus Cristo e ela tocou nas vestes de Jesus Cristo. E olha esta passagem, Lucas 8:45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Ora, olha que maravilhoso isso daqui. Vamos ver duas óticas agora. Agora a primeira ótica de Lucas. Lucas era um médico e ele escreveu um milagre de uma mulher que tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos. Ou seja, ele estava escrevendo que a profissão dele não conseguiu curar essa mulher. E Lucas estava escrevendo que o único que podia curá-la era Jesus Cristo. Uau, isso aqui é uma quebra, deve ter sido uma quebra de paradigma na cabeça de Lucas, assim, muito forte. E esta mesma quebra de paradigma tem que acontecer em nossa mente, porque aqui nós vemos um relato de um médico que descreveu que nenhum médico conseguiu curar esta mulher, mas o Senhor curou. E olha aqui, vamos agora analisar a atitude desta mulher. E esta mulher, ela decidiu ir ao encontro de Jesus Cristo. Eu não vou entrar no detalhe, no contexto histórico, mas essa mulher, além de ter um problema físico, ela também tinha um problema social, porque uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, segundo a lei judaica, ela deveria morar isolada, mas essa mulher tomou uma decisão. Essa mulher não importou com que as outras pessoas iriam pensar dela. Ela foi atrás de Jesus Cristo e ela simplesmente tocou. E eu trago uma reflexão. Que toque que essa mulher deu em Jesus. Que toque que foi esse que Jesus Cristo percebeu? Porque veja o que diz a passagem. A passagem aqui está dizendo que eles estavam sendo empurrados, era muitas pessoas em volta deles, e aí devia estar aquele empurra-empurra, ou seja, difícil quando você está no meio ali de um aglomerado de pessoas saber quem está te esbarrando. Mas esta mulher fez um toque especial ao ponto de Jesus Cristo não ver quem o tocou, mas sentir que dele saiu o poder. E ali esta mulher foi curada pela fé dela. Olha que fantástico. A fé dela de ir atrás de Jesus e tocá-lo a curou. Então deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te explicar como foi o toque dessa mulher que Jesus Cristo percebeu. Porque muitas pessoas deviam estar tocando Jesus Cristo, mas o toque desta mulher foi um toque de fé. Não foi um toque de curiosidade, não foi um toque de interesse, mas foi um toque de uma pessoa que estava desesperada. Foi o toque de uma pessoa que se rendeu a Jesus Cristo, que acreditou que este homem poderia mudar a situação dela. Eu gostaria que você aprendesse isso nessa noite. Não toque em Jesus por curiosidade, porque você não encontrará milagre. Não toque em Jesus Cristo com segundas intenções, não. A tua única intenção no toque de Jesus Cristo é para ser curado, é para ser transformado, é para ter um destino novo.
Porque basta um toque com fé. Um toque, porque muitas pessoas só conseguem tocar em Jesus Cristo depois que elas percorreram um longo caminho de sofrimento, que foi o que aconteceu com essa mulher. Ela teve que ficar 12 anos sofrendo, gastando todo o dinheiro dela até ela acreditar que Jesus poderia curá-la. Que o nosso toque, a partir de hoje, com esse entendimento, o nosso toque em Jesus Cristo seja com muita fé. Sabe, eu não sei se você que está me escutando nessa noite tem algum problema de saúde, mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo tem o poder de curar. Talvez você já tenha tentado buscar a medicina e a medicina não está resolvendo. Acredite nessa passagem. Acredite nisso, porque isso daqui é história e uma história de poder que também pode acontecer hoje na tua vida. Você pode ser curado. Eu gostaria de trazer uma reflexão. Muitas pessoas se auto-intitulam diabético. Por exemplo, fala, eu sou diabético ou eu tenho hipertensão. Deixa eu te falar uma coisa, você não é. Segundo a ótica de Jesus Cristo, você está. Porque Ele tem o poder de te curar. Se você diz que é diabético, que você é hipertenso, na verdade, você não é. Você está. É uma condição que aconteceu por algum motivo. Mas se você, que está enfermo, se você tocar como essa mulher tocou em Jesus Cristo, buscando a cura, Ele tem o poder de te curar. Eu acredito nisso. E neste momento, se você está passando por alguma enfermidade, seja ela simples ou seja ela complexa, eu gostaria, antes de continuar a aula, de orar por você. De orar por você. Então fecha os seus olhos e abra o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nos ajude em primeiro lugar a nós termos esta fé que esta mulher teve de tocar em Jesus Cristo e ser curado pela fé. Aumente a nossa fé, Espírito Santo de Deus. E ó Jesus, Tu és o Deus que cura. Tu curou milhares e milhares de pessoas segundo a Tua palavra. E nós te pedimos nessa noite, cura os meus irmãos e as minhas irmãs que estão assistindo essa aula. Nós repreendemos, ó Pai, em nome de Jesus, enfermidades, nós repreendemos diabetes alta, nós repreendemos hipertensão alta, nós repreendemos dores nas costas, nós repreendemos enxaqueca, nós repreendemos doenças psicológicas, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos que Tu tem o poder de mudar as coisas. Tu tem o poder de restaurar estes corpos enfermos, meu Pai. Faça tudo isso, ó Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que eu já agradeço todos os milagres sobrenaturais que acontecerão na vida daquelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Amém, queridos? Então creia, tenha fé como essa mulher teve, que basta você buscar Jesus Cristo sem se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque esta mulher, ela não se importou do que as outras pessoas iam pensar dela, que ela estava ali buscando Jesus Cristo. Ela simplesmente foi. Então a mensagem de hoje, de agora é vai. Vai ao encontro de Jesus Cristo com fé, porque você encontrará milagres. Amém? E dando continuidade para a última parte que eu gostaria de trazer uma outra mensagem aqui, o que está ali, uma passagem que está em Lucas 19, 10. Vamos ler? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Veja,
Nós vimos um pouco sobre esta mensagem ali em Marcos. E eu reforço esta mensagem, o motivo verdadeiro da primeira vinda de Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E deixa eu trazer mais uma mensagem para te encorajar a você ter ousadia de ir ao encontro de Jesus Cristo. Na Bíblia nós temos um homem chamado Zaqueu. Este homem era um homem baixinho e Jesus Cristo estava passando e tinha uma multidão ali e este homem não conseguia ver Jesus Cristo. Mas ele estava tão desesperado, para ver Jesus Cristo que ele subiu em uma árvore para contemplar o Senhor. E aí Jesus Cristo viu a sua ousadia. Ele viu a coragem. Ele viu a coragem de Zaqueu. Ele viu que Zaqueu tinha decidido vê-lo. E Jesus Cristo falou: Zaqueu, hoje mesmo eu passarei um tempo contigo. Eu jantarei na tua casa. E Jesus Cristo vai lá na casa de Zaqueu. Não estava só Zaqueu, também tinha outras pessoas que eram consideradas pelos religiosos pecadoras. E ali Jesus Cristo estava no meio. E os dois estavam conversando e Zaqueu se arrependeu do passado dele. Zaqueu abriu mão do passado dele. E neste momento que Zaqueu se arrependeu do passado dele e disse que a partir dali ele faria tudo diferente e também se ele tivesse feito algum mal, ele repararia esse mal. Jesus Cristo disse que por causa disso tinha chegado salvação na casa dele. Uau! Se você quer isso para a sua vida, tenha esta atitude de Zaqueu, que não se importou de fazer uma coisa talvez diferente do que todos estavam fazendo para ver Jesus Cristo. Ele se pendurou na árvore. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas que encontram o poder de Deus, a bênção, as maravilhas de Deus, são aquelas pessoas que dão o melhor dela para encontrar Jesus Cristo. São aquelas pessoas que, vamos dizer, se atiram à direção de Jesus Cristo, que elas não se importam com outras pessoas. Eu gostaria que você tivesse essa coragem de Zaqueu. Se for necessário subir numa árvore para encontrar Jesus Cristo, suba nessa árvore. Eu estou falando aqui no sentido figurado. Não se importe com o que as outras pessoas vão falar. Não tenha medo de ser ousado. Ousadia para encontrar o Senhor. Para ter um relacionamento com Ele. E eu te digo, haverá cura na tua casa, haverá salvação na tua casa, haverá prosperidade na tua casa. Se você tiver esta atitude que Zaqueu teve de se arrepender do passado e de firmar uma nova aliança, coisas sobrenaturais acontecerão na sua vida. E eu peço, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus coloque em nós, em mim também, em você também, esta ousadia de Zaqueu. Porque, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, queridos. Amém? E é com muita alegria em nossos corações que nós compartilhamos os melhores momentos do batismo aqui em casa. Fique ligado na tela e eu já desejo que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Deus e com a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Fique de olho na tela, porque o que aconteceu aqui foi realmente algo maravilhoso. Deus abençoe vocês.
Colossenses capítulo 2, versículo 11. Em Jesus vocês também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então Paulo aqui está comparando, de uma certa forma, o batismo com a prática dos israelitas da circuncisão, né? Mas o que Deus sempre pediu foi a circuncisão do coração, isso é, rasgue os corações de vocês, abra os corações de vocês para mim. E ele fala assim, o apóstolo Paulo continua falando assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual igualmente vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou entre os mortos. Então, ele está falando o seguinte, no batismo nas águas, a hora que nós somos mergulhados nas águas, é como se nós morrêssemos juntamente com Cristo. Então, Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele ficou ali no sepulcro por 3 dias e 3 noites. Então, ele foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando nós nos batizamos nas águas, é como se nós estivéssemos morrendo juntamente com Cristo na cruz. E Paulo fala assim, olha, o amor de Cristo nos constrange pelo fato dele ter morrido por nós, logo todos morremos. Então, quando você for mergulhar nas águas, você vai estar sendo sepultado juntamente com Cristo, a tua velha natureza, o teu velho homem está sendo sepultado. Mas quando você sai das águas, o apóstolo Paulo falando, é como se você tivesse já ressuscitado juntamente com Cristo, amém, para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, hoje marca uma nova vida para vocês.